Capítulo 1. A importância do propósito. Uma vida pequena é aquela que nega a vibração da própria existência. O que é uma vida banal? Uma vida venal. É quando se vive de maneira automática, robótica, sem uma reflexão sobre o fato de existirmos e sem consciência das razões pelas quais fazemos o que fazemos. Algumas religiões, entre elas a judaico-cristã, nos falam sobre o juízo final, o momento em que uma divindade virá fazer as grandes perguntas para julgar a nossa vida. Se ela foi uma vida que valeu ou não valeu a pena. As perguntas da divindade supostamente seriam: o que você fez? Fez por quê? O que não fez? Não fez por quê? O que fez e não deveria ter feito? Por que o fez? O que não fez e deveria ter feito? Por que não o fez? Essas perguntas são sobre a percepção dos sentidos, aqui usados na dupla acepção, tanto de significado quanto de direção. Ainda que não considere nenhuma crença de natureza religiosa, mesmo que nos atenhamos à concepção científica de que temos apenas uma existência, esta não pode ser desperdiçada, como dizia o jornalista gaúcho Aparício Torelli, grande frasista que ficou conhecido como Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Qual o propósito que coloco adiante de mim? A palavra propósito, em latim, carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante. O que estou buscando? Uma vida com propósito é aquela em que eu entenda as razões pelas quais faço o que faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que não faço. Atualmente, no âmbito do mundo do trabalho, a pergunta sobre o propósito vem ganhando crescente relevância. Boa parte das pessoas hoje deseja encontrar no emprego algo que ultrapasse o mero ganho salarial. Há uma busca por ser reconhecido, por ser valorizado pelo que se faz. Não quero que meu esforço seja desperdiçado ou inútil, tampouco que seja mal intencionado, se sou uma pessoa de boa intenção. Essa questão sobre os propósitos foi vindo à tona gradativamente. Até algum tempo atrás, a vida era muito menos complexa e a intenção principal era sobreviver. Isto é, obter recursos para montar uma família e ter um patrimônio que se pudesse deixar de herança. Como a sociedade hoje é mais focada no indivíduo, a ideia de propósito está marcada por um conceito que já existiu e voltou com força, o da realização. E a palavra realizar, em suas leituras no latim e inglês, indica, respectivamente, realizar no sentido de tornar real, mostrar a mim mesmo o que sou a partir daquilo que faço. E to realize, na acepção de dar-me conta. Isso significa a minha consciência. Tanto que muita gente hoje se recusa a atuar em algumas atividades que sejam danosas à vida coletiva. A dinâmica da relação muda. Não é só um emprego onde faço o que me mandam. Preciso saber para o que serve o que estou fazendo. Não quero ser apenas um inocente útil. Desejo que a minha atividade seja consciente. A ideia de vida com propósito retorna um princípio do pensador alemão Karl Marx, do século XIX. A recusa à alienação. Alienado é aquele que não pertence a si mesmo. Em latim, eram usadas duas expressões para falar do não-eu. O eu é ego e o não-eu. Pode ser alter, que é o outro, ou alius, que é o estranho, de onde vem alienígena, ou alheio, alienação. O conceito de alienação, elaborado originalmente na modernidade pelo filósofo alemão Hegel, se refere a tudo aquilo que eu produzo, mas não compreendo a razão. Isto é, sou apenas uma ferramenta para que as coisas aconteçam, mas não decido sobre o destino das minhas ações. Esse é um conceito forte, uma vez que o trabalho alienado provoca uma série de desconfortos nas pessoas. Eu, trabalhador, colaborador, funcionário, quero ter clareza daquilo que faço, porque isso dá mais sentido a mim mesmo. Reconhecimento é uma questão chave nessa busca por sentido. Eu preciso me reconhecer nas atividades que exerço. Usando um termo de Hegel, isto é,
devo objetivar a minha subjetividade. Hegel dizia que fazíamos as coisas para nos objetivarmos. Eu sou uma subjetividade, mas eu não sei o que sou, a não ser naquilo que faço. Porque quando faço algo, eu me reconheço. Isto é, eu conheço a mim mesmo de novo. Aceito o fato de que sou uma subjetividade enclausurada dentro de mim. Mas como isso é absolutamente abstrato, só sei o que sou quando me vejo fora de mim. E eu me vejo fora quando tenho minha obra feita. Então, me realizo. Sou o que eu faço. Se sou o que eu faço, e não o que eu penso de mim, aquilo que eu faço tem uma necessidade. Desse ponto de vista, Hegel pode ser considerado um filósofo idealista, uma vez que para ele o ponto de partida do mundo é a ideia. A cultura, obra humana, vem porque eu preciso me realizar. Marx inverte isso. Não o que faz com que eu faça é a necessidade. Ambos se diferenciam em relação ao ponto de partida. Para Hegel, eu faço o que faço porque preciso me ver fora de mim. Para Marx, eu faço o que faço porque preciso fazer, e aí eu me reconheço. Repito, o que nos diferencia é o ponto de partida. Qual o impulso original? Para Hegel, é o espírito que tem necessidade de se mostrar. Para Marx, é o corpo que tem que ser sustentado. E para isso, o espírito precisa se elaborar. No campo da filosofia, existe uma formulação clássica segundo a qual o trabalho pode ser sintetizado como uma ação transformadora consciente. Todo animal tem ação. Alguns têm ação transformadora, e nós, humanos, temos ação transformadora consciente. Nós sabemos por que fazemos algo, e não só fazemos porque queremos. Muitas vezes, apesar de não querermos e sabermos disso, também sabemos por que estamos fazendo. Nesse sentido, a ideia de ação transformadora consciente nos distingue de outros animais em relação ao esforço para existir. Para traduzir essa condição, os gregos usavam a expressão praxis. Não importa o que eu faça, tudo o que em mim não for impulso da natureza, mas uma decisão e intervenção da minha parte é praxis. Até a atividade de coleta e armazenamento de alguns de nossos ancestrais é praxis. Enquanto a nossa espécie saía pelo mundo coletando e comendo no local, ela ainda estava no estágio da evolução pouco marcado pela ideia de praxis. Mas, no momento em que passa a guardar o resultado da coleta com a intenção de utilizar no futuro, esta passa a ser uma ação transformadora consciente. Por exemplo, quando começamos a trazer água, em vez de nos deslocarmos até a fonte toda vez que sentíamos sede. Isso é uma ação transformadora consciente. Portanto, trabalho. Somos seres que têm de construir a própria realidade. E a noção de trabalho é tão forte entre nós que perpassa outras esferas da nossa vida. Até a noção que temos de saúde está ligada à ideia de trabalho. Você só se considera saudável quando pode voltar a trabalhar, não quando é capaz de passear, transar, cantar, dançar. O propósito original do trabalho é que não nos deixemos morrer. Afinal de contas, somos seres de carência, de necessidade. Ou construímos o nosso mundo ou não há como existir. Em relação a isso, foi feito um cálculo curioso. Somos hoje mais de 7 bilhões de humanos, mas se fôssemos um animal que não trabalhasse, que não tivesse uma ação transformadora consciente e vivesse como os outros animais, apenas a natureza, stricto sensu, seríamos no máximo 10 milhões da nossa espécie. A começar pelo fato de que só poderíamos viver em regiões muito delimitadas do planeta. A região dos polos e a área temperada estariam excluídas. Viveríamos numa faixa subsaariana, onde seríamos capazes de encontrar um clima propício para a existência de coleta, sem predadores e com uma natureza que não fosse rarefeita. Nós, no entanto, só fomos além dos 7 bilhões porque, em vez de vivermos a natureza, vivemos com ela e dela. Por incrível que pareça, a nossa ação no mundo é antinatural.
é um enfrentamento da natureza e, apesar disso, não implicar um caráter destrutivo, é uma luta contra. Basta lembrar, por exemplo, de qual seria o caminho natural de uma inflamação aguda do apêndice ou um ferimento infeccionado: a septicemia e a morte sequente. Nós enfrentamos isso, lutando contra, por meio de uma cirurgia antinatural ou de medicamentos sintéticos, pois não são frutos da natureza. A natureza é algo que se opõe a nós e, ao se opor, nós a transformamos. Essa transformação, do ponto de vista teórico, é chamada de trabalho. Temos de trabalhar, podemos fazê-lo para a mera obtenção da sobrevivência, ou também como um modo de marcar nossa presença no mundo. Então, chegamos ao fim de mais um resumo. Se você curtiu desbravar as páginas desse livro comigo e quer mais aventuras literárias toda semana, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Assim você não só me ajuda a trazer mais conteúdo para você, como também não perde nenhum resumo quentinho que eu vou trazer toda semana. Basta apertar aí no botãozinho de like aí embaixo e ativar o sininho também, para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos juntos e até o próximo livro. Fui!